Eu gostaria de compartilhar aquilo que o Senhor Deus colocou no meu coração nessa noite. E eu necessito da sua extrema atenção, porque Deus vai falar contigo neste lugar, aqui nessa noite. Eu costumo dizer e sempre digo em minhas ministrações, que nós seres humanos somos seres imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, do jeito que nós planejamos, do jeito que nós queremos e no tempo que nós determinamos. Porque às vezes nós costumamos colocar uma data para que Deus cumpra aquilo que nós desejamos. Às vezes desejamos colocar limites, às vezes desejamos coordenar a Deus. Às vezes desejamos mandar nos feitos de Deus, para que os feitos de Deus venham se adaptar às nossas vontades, para que o poder de Deus venha se manifestar daquele jeito que nós desejamos que Ele se manifeste. E nem sempre, amados irmãos e irmãs, as coisas acontecem do jeito que nós queremos. Nem sempre as coisas funcionam conforme nós planejamos, porque nós não temos o controle de todas as coisas. Quem tem o controle de todas as coisas é o Senhor, e Ele sabe, sempre sabe aquilo que Ele está fazendo. Quando nós pensamos que nós perdemos um controle de uma situação, vem Deus e diz: fica tranquilo, eu estou no controle dessa situação. Porque nós olhamos para uma situação e às vezes aquilo não aconteceu de forma que nós imaginávamos, aquilo não aconteceu de forma que nós queríamos, e por causa disso nós achamos que Deus perdeu o controle. Por causa disso nós achamos que Deus, Ele não tem o poder para comandar tudo aquilo que está debaixo dos seus pés. Nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito, porque eu já disse, nós somos imediatistas, nós queremos para ontem. E o problema de nós querer as coisas para ontem, o problema de nós querermos as coisas do nosso jeito, é que nós nem sempre estamos preparados para que as coisas aconteçam conforme nós queremos. Porque se algo acontecer e nós não estivermos preparados para aquele determinado evento, nós na verdade perderemos uma grande oportunidade de aproveitar o evento, de aproveitar o acontecimento, ou de desfrutar da bênção que o Senhor Deus porventura colocaria sobre as nossas mãos. Nós somos ansiosos demais, e nós queremos as coisas para ontem. Nós queremos que as pessoas nos dê a resposta que nós gostaríamos de ouvir. Nós queremos que as pessoas tomem as decisões favoráveis a nós, e nós queremos que os negócios funcionem do nosso jeito. Mas imagine se tudo fosse do nosso jeito, que loucura que viraria este mundo. Imagine se tudo fosse conforme a minha vontade, que loucura viraria este mundo. Você já pensou, todo mundo no Brasil sendo flamenguista? Seria uma coisa terrível. Você já pensou, todo homem neste Brasil usando barba? Tem mulher que queria a morte, porque tem mulheres que não gostam. Tem esposas que vivem cutucando o seu marido: tira essa barba, pelo amor de Deus, você vai ficar igual o pastor Giovanni lobisomem. Não faça isso não. Nem todo mundo tem o mesmo gosto da pastora Maida, nem todo mundo é igual a pastora Maida, que diz: se tu tirares a barba de novo, eu mato você. Então nós temos que entender que as coisas não são do nosso jeito, e elas não devem funcionar do jeito que nós queremos. Por quê? Porque temos uma mentalidade diferente uns dos outros. E os processos que acontecem na nossa vida, eles acontecem de forma diferente também na nossa vida, um dos outros. Talvez aquilo que para você é uma dificuldade, para mim não seja. E aquilo que para mim é uma dificuldade, para você talvez não seja. A minha maior dificuldade é comer frutos do mar. Deus me livre. Se eu ver um camarão na minha frente, eu passo fome. Se eu ver um molusco, alguma coisa daqueles negócios na minha frente, eu passo fome. Eu não gosto. Esse é o meu jeito, essa é a minha particularidade, a minha peculiaridade. Mas existem gente aqui que não trocaria o seu camarãozinho por um bife Angus, jamais.
E eu acho uma loucura isso. Mas isso é eu que acho, porque isso é o meu jeito, essa é a minha vida, essa é a minha identidade, essa é a minha história. E a sua história talvez seja diferente da minha. Talvez você nasceu em uma região praiana, onde todo mundo comia tudo isso, comia caranguejo, comia essas coisas que não desce para mim. Por quê? Porque nós somos diferentes, e nós precisamos entender as nossas diferenças. Nós precisamos compreender que os processos, eles nem sempre são executados da mesma forma na nossa vida, porque nós somos diferentes um do outro. E aquilo que acontece para você no dia de hoje, pode levar anos para acontecer na minha vida, ou aquilo que acontece na minha vida no dia de hoje, pode levar anos para acontecer na sua, porque a revelação, ela chega no tempo certo, na vida de cada um de nós. Se me dissesse que eu teria que congregar em uma igreja preta, há 8 anos atrás, eu fazia até o sinal da cruz, porque eu dizia, meu Deus, que loucura é essa? Mas no tempo certo a revelação chegou, no tempo certo nós fomos nos adaptando a isso, no tempo certo nós entendemos que isso funciona melhor quando se trata de uma igreja onde é ativa na internet, onde pessoas em todos os lugares do mundo são alcançadas através das mensagens. Então nós precisamos compreender que a revelação, ela chega no tempo certo e na hora determinada para que chegue em nossa vida. Às vezes eu ministro coisas aqui, eu prego coisas aqui que muitas pessoas vão entender daqui 1 mês, outras vão entender daqui 6 meses, outras vão entender daqui 1 ano, e outras vão precisar de 1 década para entender. Ainda ontem eu estava sentado na mesa com os meninos e dizia para ele, tudo aquilo que está acontecendo hoje na Igreja Visão Profética já estava no meu coração há 4 anos atrás. Eu estava preparado para isso, mas a equipe não estava preparada. Eu estava preparado para isso, mas as pessoas que estavam em minha volta não estavam preparadas. Qual era o meu papel? Qual era o meu trabalho? Qual era a minha função? Prepará-los para viver este tempo chamado hoje, esse tempo chamado presente. E às vezes nós queremos meter os pés pelas mãos, porque nós não entendemos que todo mundo tem o tempo certo para entender as coisas que precisam ser entendidas. As pessoas que estão ao seu lado talvez pode não entender aquilo que você carrega no seu coração, porque talvez não seja este o tempo para elas. Talvez não seja o tempo da revelação chegar para elas neste tempo chamado hoje, mas talvez amanhã chegue. Se você preparar o ambiente, se você souber lidar com as pessoas que estão à sua volta, logo logo elas vão estar compartilhando, comungando da mesma visão que você. Logo logo elas vão entender o que você está falando há muito tempo. Logo logo elas vão compreender aquilo que elas precisam compreender para caminhar junto a você em direção a este propósito. Entendam uma coisa, nós somos imediatistas ao ponto de comprometer a nossa alegria apenas com o evento, apenas com aquilo que nós queremos que aconteça. Nós somos tão imediatistas que nós somos capazes de dizer, eu só vou ser feliz o dia que eu tiver o relacionamento dos meus sonhos. E aí quando a pessoa dos seus sonhos chega, você não está preparado para lidar com esta pessoa, e você se move pelos seus traumas, se move pelas suas feridas, se move pelo seu excesso de passado, e acaba expulsando a pessoa que deveria ser a pessoa da sua vida, a pessoa que veio para mudar a sua história. Porque na verdade, enquanto nós não formos bem resolvidos com nós mesmos, enquanto nós não formos capazes de suportar nós naquele dia mau, naquele dia de TPM, ninguém que está ao nosso lado será capaz de nos suportar, porque se nós não conseguimos lidar com os nossos próprios problemas, se nós não conseguimos lidar com as nossas próprias ignorâncias, se nós não conseguimos lidar com os nossos próprios traumas, quem somos nós para achar que as pessoas que estão à nossa volta vão conseguir lidar com a gente? Se a gente às vezes não consegue ter paciência com nós mesmos, você acha que as pessoas que estão à nossa volta vão ter paciência? Se nós não somos capazes de perdoar os nossos erros do passado, você acha que as pessoas que se aproximam de nós vão ter a capacidade de nos perdoar? Porque a vida, queridos, é um jogo de toma lá da cá. E este toma lá da cá nada mais é do que Gálatas 6:7, a lei da semeadura.
Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Se você planta sorriso, colhe felicidade. Se você planta gentileza, você colhe favor. Se você planta bondade, você colhe reconhecimento e honra sobre a sua vida. É a lei da semeadura. Então a primeira coisa, o primeiro passo para nós termos um relacionamento com as outras pessoas é aceitar a nós mesmos, nos aceitar a nós mesmos, aceitar quem nós somos de verdade, olhar para o espelho e ser capaz de lidar com a nossa própria imagem, com os nossos defeitos, com as nossas falhas, mas também com as nossas qualidades. Porque se nós não soubermos lidar com nós mesmos, jamais conseguiremos lidar com os outros. Porque aquele ciclo de pessoa que se aproxima de nós são reflexos das nossas crenças, são reflexos das nossas escolhas, são reflexos daquilo que está aqui dentro. E eu gostaria de dizer uma coisa: às vezes nós pecamos porque nós não conseguimos celebrar as nossas vitórias do dia a dia. Porque se nós estamos servindo a Deus, se você está vindo a esta casa, ouvindo a palavra, e a palavra está te limpando, está te enchendo, a palavra está convencendo a você que você precisa mudar alguma coisa na sua vida, você precisa todos os dias celebrar todas as mudanças que você consegue. Você precisa todos os dias celebrar tudo aquilo que você conquista. Você precisa celebrar os pequenos momentos, porque os pequenos momentos serão um alimento para que você possa continuar a sua caminhada até chegar o seu auge, até chegar o dia do seu ápice, até chegar o dia do seu grande momento. E sabe, nós pecamos muito porque nós não celebramos os pequenos momentos. Nós pecamos muito porque nós não celebramos as pequenas conquistas. Por quê? Somos imediatistas demais e nós queremos que as coisas grandes aconteçam logo. Nós somos capazes também de dizer que nós só teremos felicidade o dia que nós sairmos de um aluguel e morar na casa do nosso sonho. Nós somos capazes de dizer que nós só seremos felizes o dia que nós comprarmos o carro do nosso sonho, como se a nossa felicidade dependesse de bens materiais, como se a nossa felicidade dependesse daquilo que nós temos. Porque não adianta você dizer para mim que você é feliz com as coisas que você tem, que as coisas que você tem te traz felicidade, porque sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa. Sempre nós vamos querer algo a mais. Elon Musk estava tão bem com a SpaceX, com a Tesla, o homem mais rico do mundo, mas faltava alguma coisa. Agora comprou o Twitter. Bill Gates estava tão bem com a Microsoft e decidiu comprar mais empresas para aumentar o seu capital. Steve Jobs estava tão bem com a Apple e decidiu brigar só para poder sair e criar a Pixar. Porque nós nunca, jamais saciaremos das coisas materiais. É por isso que a felicidade não se resume, meu amigo Elder, nas coisas materiais. A felicidade não se resume no nosso sucesso empresarial. A felicidade não se resume no nosso sucesso, não se resume no nosso sucesso ministerial. A nossa felicidade não se resume nas coisas que nós conquistamos. Compre o carro dos seus sonhos. Compre para você ver. Estacione ele na sua garagem. Você vai no primeiro dia olhar para ele, vislumbrar aquele carro. E quando você olhar para ele, você vai dizer: meu Deus, o Senhor realizou o meu sonho. Como eu estou feliz com esse carro. Aí seus filhos vão correndo para cima dele e dizem: gurizada, sai de perto, Satanás. Não toca não, porque vai manchar a pintura. No segundo dia você vai olhar para o seu carro na garagem, você vai vislumbrar aquele carro e vai dizer: meu Deus, é o carro dos meus sonhos. Eu aperto aqui, o teto solar abre. Eu aperto aqui, o ar-condicionado gela e trinca, que é uma beleza. Olha essa roda diamantada, meu Deus, que cor linda. Este é o carro dos meus sonhos. Esse é o segundo dia. No terceiro dia você está encantado. Mas passa 30 dias para você ver. Aquela gurizada que você mandou correr e sair, já estão virando cambalhota em cima do seu carro e você não está nem aí.
Se arranhar, eu compro outro. Se estragar, eu compro outro. Por quê? Porque a sua felicidade não depende de bens materiais. Nós ficamos alegres por um momento, mas a felicidade é uma decisão, é uma escolha, está dentro de nós. E isso tem a ver com a nossa identidade. Isso tem a ver com a nossa identidade, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós escolhemos para a nossa vida e com as decisões que nós tomamos a respeito da nossa vida. Entenda o que eu quero te dizer nessa noite, para eu poder, meu Deus, falar o que eu preciso falar. Toda vez eu nunca consigo terminar uma mensagem. Mas eu preciso te dizer uma coisa aqui. Quando nós celebramos os pequenos momentos da nossa vida, nós temos força para continuar o nosso caminho. Um alpinista, quando vai subir uma montanha, ele tem a sua visão, ele tem o seu foco. Eu vou subir o Everest, mas eu vou chegar no topo. E o foco do alpinista é chegar no topo. Mas ele não consegue subir o Everest em apenas um dia. Demora dias para ele subir aquela montanha. E todos os dias, quando meados 3, 4 horas da tarde, quando começa a escurecer na montanha, eles param em acampamentos. E esses acampamentos, alojamentos, eles ali servem para abrigá-los em determinados momentos do dia, para que eles possam descansar e continuar a sua subida. Mas quando eles chegam no alojamento, eles olham para trás e dizem: meu Deus, olha o tanto que eu avancei neste dia de hoje. Meu Deus, olha o tanto que eu subi neste dia de hoje. Eles precisam celebrar cada chegada em cada um dos alojamentos. Por quê? Porque celebrando o dia, celebrando a pequena conquista, dará força para eles chegar até o final, até o topo. Porque a visão deste momento que eles conseguiram conquistar, esses quilômetros que eles conseguiram andar subindo aquela geleira, faz com que eles entendam que amanhã, eles recuperando a força, eles conseguirão subir mais um tanto, até chegar no dia certo que eles vão alcançar a montanha. Mas cada alojamento, cada parada, eles celebram. Cada parada, cada alojamento é uma festa. E isso faz com que eles consigam chegar até o final. O apóstolo Joel, ele tem uma mensagem muito interessante. Ele pregou até aqui no mês de julho. Ele diz: a visão da chegada me sustenta no caminho. Porque quando nós olhamos para a chegada, nós entendemos que o caminho será difícil. Nós vamos percorrer parte por parte, mas nós temos a capacidade dada por Deus para poder conseguir chegar aonde nós queremos chegar. Quando nós jogamos na Mega Sena, nós estamos querendo subir o monte pulando em um só passo, em um só salto. Queremos ultrapassar, não queremos passar nos alojamentos, não queremos subir no dia a dia, não queremos criar sustentabilidade para chegar lá. É por isso que nós vemos reportagens e mais reportagens das pessoas que ganharam na Mega Sena e depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, perderam tudo. Por quê? Porque elas nunca tiveram riqueza, elas não aprenderam a enriquecer, elas não aprenderam a lidar com o dinheiro. Eram pobres, tão pobres que só tinham dinheiro. Porque a riqueza não tem a ver com dinheiro, riqueza tem a ver com mentalidade, riqueza tem a ver com administração, riqueza tem a ver com o favor de Deus. Ainda hoje eu dizia para um irmão, eu dizia para ele que eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não conseguem desfrutar deste dinheiro, não conseguem viajar, não conseguem comer em um restaurante bom, não conseguem desfrutar com a família. Por quê? Porque elas não enriqueceram de verdade, não prosperaram de verdade, ganharam apenas dinheiro. O favor de Deus não está sobre a vida delas, e elas não conseguem desfrutar daquilo que conquistaram. Por quê? Porque não tem o favor de Deus. Mas quando você tem o favor de Deus, você ganha um salário mínimo, mas viaja ao mundo, porque Deus te dá favor, te dá a graça e te dá os acessos. Quando você tem o favor de Deus, você ganha bem pouquinho, mas pode ganhar até pouquinho, mas não te falta nada, porque a prosperidade de Deus te cerca como um muro, como uma cerca. Favor de Deus, graça de Deus. E tudo isso está atrelado à nossa identidade, às nossas escolhas, às nossas decisões.
E eu preciso te dizer sobre isso. Foi essa mensagem que o Senhor Deus colocou no meu coração nessa noite a respeito de Moisés. Porque Moisés, nós conhecemos que teve 3 partes na sua história. Moisés viveu 120 anos. 40 anos de quando ele foi tirado das águas e matou um soldado egípcio e fugiu do Egito. Outros 40 foi quando ele chegou na terra de Midian, casou com Zípora, filha de Jetro, e ali pastoreou ovelhas durante 40 anos. E os outros 40 anos, dos 80 para os 81, foi quando ele teve um encontro com Deus, que mudou a sua vida completamente, porque todo mundo que encontra com Deus muda a sua vida. Todo mundo que tem um encontro real com Deus, ele não tem possibilidade de continuar sendo a mesma pessoa. Todo mundo que tem um encontro real com Deus, ele não tem a possibilidade de fazer as mesmas coisas que ele faz a vida toda. Todo mundo que tem um encontro com Deus não tem a possibilidade de viver a mesma vida que tem vivido a vida toda. Não, há uma mudança, porque Deus, quando chega, Ele chega para escrever uma nova história, Ele chega para abrir um novo caminho, Ele chega para ditar uma nova trajetória. E Deus está abrindo um novo caminho para algumas pessoas aqui nessa noite. Deus está vindo para ditar uma nova regra na vida de algumas pessoas aqui nessa noite. E Deus também está vindo para mudar a vida de algumas pessoas aqui nesta noite. Segura comigo, eu encerro já daqui a alguns minutos. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu queria me ater, por causa do tempo, apenas nessa parte dos 80 anos da vida de Moisés, o final do segundo período de 40 anos, na terra de Midian. Moisés pastoreava a ovelha na terra de Midian. E a terra de Midian é uma terra árida. E por ser uma terra árida, não existe muita vegetação. De vez em quando, hora ou outra, os pastores de ovelhas encontravam relvas verdes para poder apacentar, para poder dar de alimentar as suas ovelhas. Mas o que mais tinha na terra de Midian era uma árvore, uma pequena árvore chamada sarça. Diga comigo, sarça. Diga mais forte, sarça. E esta árvore era muito comum na terra de Moisés. Esta árvore era muito comum no lugar onde Moisés habitava. Esta árvore era muito comum no lugar onde Moisés pastoreava as ovelhas. Mas um dia Moisés estava pastoreando as suas ovelhas. E de repente ele olhou para uma sarça. E essa sarça estava pegando fogo. E Moisés, a primeiro modo, na primeira olhada, ele não ficou intimidado com aquilo, porque o deserto era muito quente. E as sarças, sim, elas pegavam fogo, era comum, porque era uma árvore seca, e por causa do deserto elas pegavam fogo e se consumia. O problema é que a sarça que o Moisés estava olhando, aquela árvore que estava pegando fogo, ela estava pegando fogo, mas a questão, o X da questão, é que a sarça não se consumia. O fogo pegava, mas a sarça não se consumia. O fogo pegava, mas a sarça não se queimava e se desfazia. O fogo pegava e a sarça continuava em pé. Se eu pudesse caracterizar uma árvore, essa planta, essa sarça, eu dizia que era uma árvore comum e desprezível. Porque para que serve a sarça no deserto? Era comum, porque tinha muitas iguais. E era desprezível, porque não se usava para fazer nada. E Moisés olha para aquilo e olha para a sarça, mas a sarça está pegando fogo, mas não se consome. De repente ele ouve uma voz, e a voz vinha do meio da sarça, e a voz dizia: Moisés, Moisés, eu sou o Senhor, Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Quando Moisés vê aquilo, ele fica pasmo, porque ele jamais havia tido um encontro espiritual daquele jeito. E quando ele se aproxima, Deus pede para ele tirar as sandálias. Você conhece esse texto? E a primeira pergunta que Deus faz para o Senhor é: quem sou eu para que vá até o Egito e tire o povo que o Senhor está pedindo? A primeira pergunta que Moisés fala para Deus é: quem sou eu? Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes nós não fazemos essa pergunta.
Às vezes nós passamos 10, 20, 30 anos e nós jamais nos perguntamos: quem sou eu? Quem somos nós? Quem eu sou? O que as pessoas pensam de mim? O que as pessoas falam de mim? Quem sou eu? Quando Moisés pergunta para Deus, ele está questionando a maior questão na vida de todas as pessoas. Está perguntando qual é a sua identidade. Quando Moisés se questiona, ele está perguntando qual é a sua identidade. E existem 3 crenças que, se não forem bem definidas na sua vida, você jamais romperá, jamais vencerá e jamais será alguém diferente e destacado. Olha comigo, olha para mim, 3 crenças. A primeira, crença de identidade. A segunda, crença de capacidade. E a terceira, crença de merecimento. Identidade, capacidade e merecimento. Identidade, quem sou eu? Capacidade, o que eu posso fazer? Merecimento, o que eu mereço ter? O que é para mim? O que Deus preparou e reservou para mim? Essas 3 crenças, queridos, olha para mim nesta noite. Se você conseguir lidar com essas 3 crenças na sua vida será completamente mudada. Porque essas 3 crenças regem a nossa vida. E a principal delas é a crença de identidade, que é a base de tudo. Todo mundo pergunta: qual é o meu propósito? Todo mundo quer saber qual é o seu propósito. Todo mundo quer entender o que nasceu para fazer. Propósito. Nós vemos falar propósito, nós ouvimos falar de propósito. Nós vemos pessoas, pastores, líderes, treinadores, coaches, psicólogos falando de propósito, mas nós não sabemos onde encontrá-lo. Nós não sabemos como achá-lo. Nós não sabemos como descobri-lo. Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe o que você nasceu para fazer? Você sabe o que você nasceu para ser? Você sabe quem é você? Se você fizer essa pergunta a si mesmo, quem sou eu? E não conseguir responder, você jamais vai ter um encontro com o seu propósito. Porque a primeira pergunta para quem quer descobrir o seu propósito é: quem sou eu? Quem sou eu de verdade? Quais são as minhas habilidades? Quem sou eu de verdade? O que eu sou capaz de fazer? Para que eu fui escolhido? Para que eu nasci? Quando nós sabemos a nossa identidade, nós não precisamos correr atrás do nosso propósito. O nosso propósito nos encontra. Porque não existe esse negócio: eu vou buscar o meu propósito. Nós colocamos em busca do propósito, mas isso não existe. Propósito não se busca, propósito não se procura, o propósito te encontra. Tem pessoas que nós olhamos assim para elas, eu já estou concluindo. Tem pessoas que nós olhamos assim para elas e dizemos: meu Deus, essa pessoa nasceu para fazer isso que está fazendo. Meu Deus, essa pessoa é a pessoa certa, ideal para ocupar esse cargo. Meu Deus, essa é a pessoa certa para dizer essas palavras, ou para tomar essas posições, ou para seguir em frente, ou para fazer. Essa é a pessoa certa. Quando nós olhamos para pessoas assim, nós olhamos para pessoas que foram encontradas pelo seu propósito, mas antes elas fizeram essa pergunta: quem sou eu? Antes elas descobriram a sua identidade. Quando Moisés pergunta para o Senhor: quem sou eu? O Senhor estava dizendo para ele, através daquela visão que ele estava tendo. Porque no capítulo 19, nós vimos o texto, no capítulo 19, eu fiz questão de ler para vocês aqui quase 20 versículos, para vocês entenderem. Quando que o propósito de Moisés foi desvendado? Foi aqui justamente no capítulo 19. Moisés havia ido para o Egito, Deus havia usado Moisés para ministrar as 10 pragas lá no Egito, mas esse não era o propósito de Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, mas esse não era também o propósito de Moisés, fazia parte. Era uma parte da subida da montanha, era uma parte onde ele estava no alojamento, desfrutou e se alegrou em Deus. Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho, para tirar o povo do Egito, mas esse não era ainda o cumprimento da visão sobre a vida de Moisés. A visão só se cumpriu na vida de Moisés no capítulo 19, quando Moisés sobe para o monte, para se encontrar com Deus, para ver Deus. E o Senhor diz: consagra todo esse povo, que daqui 3 dias eu vou descer nesse monte. E quando Deus desce no monte, a Bíblia diz, aqui no versículo
16, vai dizer que Deus desceu no monte. Amanheceu o terceiro dia, e os trovões, os relâmpagos estavam sobre o monte. O Senhor Deus desceu sobre o monte, e a Bíblia vai dizer que o monte estava pegando fogo, estava culminando, estava fulminando. O monte estava ardendo em chamas. Estava Moisés aqui com 2 milhões de pessoas atrás deles, homens iguais a eles, homens incapazes igual a ele, mas apenas Moisés subiu. Por quê? Porque a visão da sarça era a revelação do propósito de Deus na vida de Moisés. Quando Moisés olha para a montanha fumegando, quando Moisés olha para a montanha pegando fogo, ele estava dizendo para si mesmo, estava entendendo algo que havia acontecido anos atrás. Ele estava dizendo: ei, eu conheço esse fogo, é o mesmo fogo que não consumiu a sarça. Eu conheço esse fogo, é o mesmo fogo que pegou naquela sarça, mas não fez ela consumir. Eu conheço esse fogo, é o fogo do meu Deus. Aí ele talvez se perguntou: e cadê a sarça? Aí ele entendeu que ele era desprezível e comum igual aos outros homens. Mas mesmo sendo desprezível e comum igual aos outros homens, havia algo que diferenciava ele: a visão que ele tinha, o propósito que ele tinha. A pergunta que eu fiz quando eu li esse texto foi: por que ninguém subiu? Se Deus mandou ele subir, por que ninguém teve coragem? O versículo 13 disse: o Senhor Deus mandou todo o povo subir. Mas quando o povo ia subir, eles olharam para a montanha pegando fogo e tiveram medo. Por quê? Porque a visão não era deles, a visão era de Moisés, e somente Moisés podia desfrutar da visão que estava sobre a sua vida. Sabe o que eu quero dizer para você? É que vai chegar o momento dessa montanha pegar fogo. Vai chegar o momento dessa montanha pegar fogo sobre a sua vida. E sabe, eu vejo muitas pessoas do seu lado, mas só você que vai subir, porque você tem a chave que abre a porta de fogo e faz com que ela não queime a sua vida, faz com que ela não consuma a sua vida, porque a visão é tua. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? É que muitas pessoas podem até estar ao teu lado, mas ninguém vai subir no lugar que é para você subir. Muitas pessoas podem até estar com você, mas não vai entrar no lugar que é para você entrar. Mas por que Deus permitiu todo mundo estar ali? É para que todos creiam que Deus é aquele que levanta aqueles que são desprezíveis, aqueles que são comuns, e fazem esses homens desprezíveis e comuns se tornar homens extraordinários. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Eu quero dizer, como profeta de Deus, que você precisa desfrutar desse tempo que você está vivendo. Você precisa desfrutar desse dia que se chama hoje. Você precisa desfrutar dessas pequenas conquistas, porque a montanha vai pegar fogo sim, e você vai subir nela, mas a montanha vai pegar fogo e você vai subir depois que você experimentar e celebrar e festejar o dia de hoje, porque todos os dias Deus está provando você, está mostrando para você que você nasceu para vencer, você nasceu para descobrir, para que o teu propósito descubra você, e você cumpra aquilo que precisa ser cumprido na sua vida, na sua casa e na sua família. Será que tem alguém nessa noite aqui que crê no que eu estou dizendo? Talvez as pessoas que estão à sua volta não consigam entender a sua visão, mas você sabe o que você viu. Talvez as pessoas que estão à sua volta não conseguem andar na mesma velocidade que você, mas você sabe o preço que você pagou para colocar essa máquina funcionando dessa velocidade. Talvez as pessoas que estão à sua volta não entendam o que você nasceu para fazer, mas elas não precisam entender, elas só precisam estar lá no dia que você for fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Não precisa estar, não precisa entender, não precisa dizer, não precisa te apoiar.
Tem muita gente que reclama: meu Deus, pastor, eu não tenho apoio do meu marido, eu não tenho apoio da minha mulher, eu não tenho apoio da minha família, eu não tenho apoio dos meus filhos, eu não tenho apoio dos meus amigos, eu não tenho apoio de ninguém, eu estou sozinho, eu estou sozinha. Ei, você não precisa de ninguém te apoiar. Se Deus te deu uma visão, Ele está preparando você todos os dias para o cumprimento dela na sua vida, na sua casa. E quando ela se cumprir, você vai ver o propósito de Deus se estabelecendo em você. Para de depositar suas esperanças nos outros e celebre aquilo que você precisa celebrar hoje. Tem muita gente que está comprometendo a sua casa, a sua família, simplesmente porque não consegue celebrar o hoje. Eu vim como um profeta de Deus nessa noite dizer para você: celebre aquilo que você tem hoje. Celebre aquilo que você tem hoje. Pastor, eu não tenho nada. Celebre mesmo assim, porque este nada está te ensinando alguma coisa. Celebre aquilo que você fez permanecer de pé até hoje. Pastor, mas foi com muita dificuldade. Não importa, no meio dessa dificuldade Deus te preparou para algo muito mais extraordinário do que aquilo que você imagina viver. Celebre aquilo que você tem hoje. Pastor, mas aquilo que eu tenho hoje é 1/10 daquilo que eu tinha alguns anos atrás. Celebre mesmo assim, porque é nesse 10º que Deus mostrará fidelidade com a sua vida e colocará você em algo muito maior. Celebre o que você tem hoje. O propósito, ele tem um tempo, um dia, uma hora marcada, certa, para se cumprir em nossa vida. E você não precisa correr atrás dele, ele vai correr atrás de você. Você só precisa saber quem você é. Você só precisa saber quais são os seus limites. Você só precisa aprender a dizer não, muito mais do que você diz sim. Porque todas as vezes que você diz não a alguém, você está dizendo sim para si mesmo. E todas as vezes que você diz um sim para alguém, você corre o risco muito grande de estar dizendo um não para si mesmo. É lógico que existem momentos, principalmente dentro do relacionamento, que nós precisamos ceder uma coisa ou outra. Mas eu estou falando em âmbito geral. Quer prosperar? Aprenda a dizer não. Quer prosperar? Aprenda a dizer não. Principalmente para aqueles picaretas que vivem cercando a sua vida, tentando usufruir daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque tem gente que se aproxima de você não por aquilo que você é, mas por aquilo que você faz. Tem gente que se aproxima de você não por aquilo que você pode oferecer como um amigo, mas ele se aproxima de você por aquilo que você pode oferecer para que eles possam ganhar e lucrar em cima de você. Cuide muito bem, porque a partir do momento que você descobrir quem você é, você saberá também selecionar as pessoas que devem estar do seu lado, porque elas devem caminhar com você na mesma visão. Águia não anda com galinha. Eu vou dizer de novo, alguém precisa ouvir isso que eu vou dizer nessa noite. Águia não anda com galinha. Se águia ficar andando com galinha, vai botar ovo, vai chocar e vai ficar ciscando o chão. Águia anda com águia, porque a águia nasceu para voar e não para voar baixo, para voar alto, para ter uma visão ampla de tudo aquilo que está à sua volta, porque é esse o propósito de Deus sobre a vida de todo crente, é que renove as suas forças, é que voe com asas de águia. Contemplem aquilo que Deus tem para oferecer e para dar, porque é algo muito maior do que nós podemos imaginar. Você pode dar um glória a Deus, você pode aplaudir a Jesus, você pode celebrar o hoje, celebrar essa palavra que você ouviu e dizer: é isso que eu quero viver na minha vida. Glória a Deus!